Olá! Eu quero conversar com você a respeito de dois versículos que estão no livro do profeta Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 12. E quero muito ver o seu comentário a respeito do que nós vamos falar aqui. Vai ajudar bastante a melhorar ainda o entendimento a respeito desses versículos. Vamos ao primeiro. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel 7, versículo 25. Em vídeos passados, eu já tenho explicado aqui o que significa os símbolos nos livros proféticos. Quando se trata de profecia, os símbolos não querem dizer exatamente o que estão dizendo. Nesse caso desse versículo, está falando de tempo, tempos e metade de um tempo. Na tabela que eu já coloquei em outros vídeos, vou colocar novamente agora para você ver, você vai ver que tempos é anos. Outro exemplo, dragão é o diabo, cauda é falso profeta, estrelas está falando de mensageiros, e assim vários outros símbolos aqui representados. Então, quando você for ler um livro profético, como Apocalipse, como Daniel e como todos os outros profetas, quando eles estão falando a respeito de profecia da volta de Jesus no fim dos tempos, nós precisamos olhar quais são os símbolos para saber o que eles significam. E do lado você vai ver uma explicação por que tempos são anos. A própria Bíblia se explica. Nós não inventamos nada. Todos os versículos estão colocados na frente dos símbolos para que você veja que a Bíblia está se explicando. No nosso caso, está falando de tempo, tempos e metade de um tempo. Também já coloquei em vídeos anteriores, para quem não assistiu ainda, uma outra tabela que explica que tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, 42 semanas ou metade da tribulação, porque a tribulação completa são 7 anos. Vamos olhar de novo essa tabela. Um exemplo, Daniel 7, 25, que nós lemos, diz que um tempo, tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio ou 42 meses, que vezes 30 também dá 1.260 dias. Daniel também fala sobre 1.260 dias. Apocalipse 11, 2 vai falar 42 meses. 42 meses vezes 30 dias comerciais, 1.260 dias. E você vai ver outros versículos que falam também sobre 1.260 dias, ou tempo, tempos e metade de um tempo. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muitas riquezas. Esse versículo está falando que um rei virá com um grande exército, e no final de tempos se reunirá, e com certeza para uma batalha. Aqui está falando tempos, e como você pode ter visto na tabela de símbolos, tempos é anos, e anos são 2 anos. Será que aqui está dizendo que no final dos 2 anos da tribulação haverá essa guerra, esse rei se levantará, esse rei do norte? E quando se fala do rei do norte, normalmente a gente está falando de China. E ali tem um grande exército. O maior exército em termos de número está na China. E o versículo está dizendo que no final de tempos, então no final de 2 anos, é assim que acredito, porque tempos significa 2 anos. Talvez então no final da tribulação, esse grande exército vai se levantar. Será que é isso que podemos interpretar aqui? Me fala o que você pensa a respeito. Mas o versículo que eu quero realmente conversar com você está em Daniel 12, versículo 4. Os versículos que te mostrei aqui é só para te provar que tempos equivale a 2 anos. Então, um tempo é 1 ano. Tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. E a tribulação são 7 anos. Então aqui foi falado em 1.260 dias, metade de uma tribulação. Agora eu quero ler com você então Daniel 12, versículo 4 e comentar com você a respeito dele. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo.
Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Eu já gravei até vários vídeos a respeito desse assunto. E aqui eu tenho dois assuntos que eu quero discutir com você. A primeira parte é que Deus fala para Daniel, para ele guardar o livro até o fim do tempo. Se tempos são 2 anos, tempo é 1 ano. Será que aqui Deus está falando para Daniel que o livro será aberto no final do primeiro ano da tribulação? Será que podemos entender assim? Porque se tempo é 1 ano, e tempo faz parte do período da tribulação, que são sete tempos, porque não podem ser tempos, se for 7 tempos, seriam 7 vezes 2, dá 14 anos, mas a tribulação é 7, então seria 7 tempo, no singular mesmo. Então será que Deus está falando para Daniel que o livro será aberto no final do primeiro ano da tribulação? Ou será que isso já começou a acontecer alguns anos atrás? Muitas pessoas vão falar a respeito do capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4 vão falar de 7 tempos. 7 tempos dá 2.520 anos. Se for considerar o que o povo entende, que foi na época de Nabucodonosor para frente, que começou a contar esses 2.520 anos, em 1914 venceu esse período. E aí, o primeiro ano, então, não deveria ter sido aberto o livro, mas o livro não foi aberto. Mas em 1914, pode ter começado um novo período, e não a tribulação, porque se fosse a tribulação já tinha acabado. E aqui o versículo está falando que até ao fim do tempo. Então, até o fim do primeiro ano. Então, para mim, tudo indica que realmente estamos falando do primeiro ano dos 7 anos de tribulação que a Terra vai passar. Também quero ver o seu comentário. O que você entende dessa revelação? Outra parte importante desse versículo é quando diz que o conhecimento se multiplicará. Em alguns vídeos eu tenho falado que o conhecimento tem aumentado muito no mundo todo. Na área de tecnologia, na área de ciência, na área de engenharia. Enfim, o conhecimento tem aumentado de uma forma extraordinária. Mas olhando de novo para esse versículo, eu começo a entender outra coisa. É importante sim a tecnologia aumentar, tudo isso é sinal que Jesus está às portas, mas eu entendo que Deus está falando aqui para Daniel que no final dos tempos, o conhecimento a respeito do Apocalipse, porque é isso que Daniel está escrevendo. Então, o conhecimento a respeito das revelações do que vai acontecer no final dos tempos seriam grandiosas. Por quê? Porque as pessoas passariam a estudar mais a respeito do Apocalipse, mais a respeito dos livros proféticos. E isso tem acontecido. Do século XVIII para cá, muitos estudiosos começaram a destrinchar o Apocalipse. Nunca se viu tanto quanto agora. Nesse exato momento, muitas pessoas estão estudando o Apocalipse. Eu sou um daqueles que também entraram nesse time, porque é muito lindo, é maravilhoso demais as descobertas que a gente tem quando a gente se aprofunda no livro de Apocalipse. Então, para mim, aqui está dizendo claramente, Daniel, você vai selar esse livro até o final do primeiro ano da tribulação. Mas nesse período que antecede a tribulação, o conhecimento, a revelação em relação ao Apocalipse será grandiosa. Deus iria revelar, através de homens e mulheres de Deus, a respeito do que vai acontecer no final dos tempos. É assim que você acredita também sobre esse versículo? Porque se for assim, muda muita coisa. Então, é Daniel que está escrevendo. Então, sela qual livro? O livro de Daniel. O que Daniel está falando nessa parte de profecia? Sobre a volta de Jesus. Então, o que é tempo? São 2 anos. Esse versículo fala de tempo, então é 1 ano. Então, no final de 1 ano, tudo vai ser esclarecido. Então, para mim, a igreja deve ficar o primeiro ano da tribulação, que não será um ano assim tão difícil. Na verdade, os piores anos são os últimos 3 anos e meio, que é chamado de a grande tribulação. Nesse, não queira estar lá. Então, me ajude. Coloque aqui o seu comentário a respeito do que nós conversamos aqui.
E se você não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Mas lembre também de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe para que outras pessoas vejam nas suas redes sociais. E então, por favor, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E o seu comentário, como já te pedi, vai ser muito importante. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.